monstruosidades, romantismo, literatura gótica, muita violência e, absolutamente, mulheres descendo porrada. Tudo isso e muito mais, depois da vinheta. Cambada, vamos começar com o nosso primeiro catecismo. Quem não é inscrito no canal, vem morar com a gente. Vem morar no castelo, temos muitos cômodos, só ignorem os monstros e depois vem morar por aqui. Gente, se inscreve no canal, já demorou demais pra fazer isso. E quem já é inscrito, quem tá vendo esse vídeo, mete a bota nesse like, porque tem muita gente que vem e não deixa like. Isso é uma puta falta de sacanagem, hein? Tô sabendo. Cambada. Lá estava eu, dando aula e tive uma brilhante ideia pra começar com essa aula, né? Fui falar com essa capivara do meu aluno. Ele me disse: ô professor, por que cargas d'água o Frankenstein tem o nome de Prometeu Moderno? Você não sabe por que Prometeu Moderno? Não. Eu não sei quem é Prometeu, não prometeu nada pra ninguém. Falei, eu não acredito que eu escutei essa infame piada. Altas capivaragens na sala de aula, né? Aí começou aquela mega discussão, né? Por que Prometeu Moderno? Alguns alunos começaram a rir, outro começou a rir e falar besteiras, e aí a coisa desandou. Mas no final das contas, né, eles tiveram uma resposta. Hoje eu quero discutir um pouquinho sobre isso. Não, o Prometeu Moderno, ou Frankenstein, é um romance gótico de terror que foi lançado na Inglaterra, lá naquela fase do romantismo, né, pela Mary Shelley. Uma menina de 18 anos na época, era bastante jovem, que inovou bastante na hora em que ela produziu alguma coisa nos moldes desse tipo de produção. O século XIX ele foi um século, né, como é que a gente diga, monstruoso em muitos aspectos, né? Nós temos o John Polidori escrevendo Vampiro, o Bram Stoker escreveu Drácula, nós temos o Médico e o Monstro, nós temos uma série de produções, né, que tem essa ambientação gótica, né? Que é sempre aquele ambiente bastante obscuro. Os tons escuros têm uma amostra bastante grande, nós temos lugares abandonados, temos aquelas donzelas que em ocasiões, né, aparecem em perigo. Esse formato gótico ele já era uma coisa bastante popular naquela época, né? Ele sofreu algumas modificações desse tempo. E a Mary Shelley ela vai trazer uma discussão bastante problemática naquele sentido, né? Que vamos chegar lá. A primeira coisa que eu quero pensar, né, com vocês aqui é: quem diabos foi Prometeu? Então esse livro aqui, ó, é uma das grandes tragédias gregas, né, na qual Prometeu aparece. Prometeu acorrentado conta a história de como esse deus ele vai trazer, né, esse presente para o ser humano, o fogo. Só que ele não deveria ter entregado esse tipo de presente para a humanidade, porque a humanidade não estava pronta para isso. Quando você entrega o fogo para os humanos, isso traz consequências. Então, de uma maneira bastante análoga, eu acho que é interessante a maneira como a Shelley ela constrói essa narrativa com o monstro. Porque o Frankenstein, na realidade, Frankenstein é o nome do médico, né? O Dr. Frankenstein, o monstro, ele não tem um nome. Isso daí foi pira de desenhos animados e de filmes e etc. Na realidade, o monstro por si só não tem nome. Ele é uma construção tanto quanto problemática, né? Por quê? Ele tem partes de humanos mortos, para a época isso era uma coisa muito impactante. Tá? Mas, acima de tudo, o monstro, nesse viés, ele é uma criatura muito incompreendida, porque ele não compreende seu propósito nesse mundo. Ele foi trazido e não pediu por isso. Assim como nós também nascemos desse mistério e ninguém entende nada. Fora desses viéses religiosos, né, nós não temos uma explicação clara do porquê estamos aqui. Tudo isso continua sendo um grande mistério. E isso tem sido motivo de discussão desde da nossa boa filosofia lá no começo, no Ocidente, né, quando pensamos na Grécia Antiga. Tínhamos preocupações aí com Platão, né, que tinha uma explicação tanto quanto metafísica, né, algumas coisas que fogem a essa explicação mais material. Nós tínhamos estoicos, né, que abandonavam esse pensamento metafísico, tínhamos aquele pessoal que tinha uma tendência mais aristotélica, né, ou temos aquele pessoal, né, que é extremamente nihilista, como acontece com o romantismo no século XIX em alguns lugares, né, como na Rússia, na Alemanha, né, nós temos todo esse negativismo. Então, abandona-se muito essas percepções um tanto quanto religiosas. No entanto, o religioso não deixa de ter um papel fundamental nessa história toda. Porque da mesma forma que o presente ele é trazido para a humanidade, o fogo,
e ele traz consequências, e Prometeu ele é acorrentado, né, tem seu fígado devorado, apesar de que o fígado regenera, né, porque ele é um deus, mas ele recebe essa punição sendo acorrentado, e tendo o fígado devorado aí por Aves de Rapina. Aves de Rapina, parece até um filme que a gente viu que foi um fracasso, né? Mas enfim... Tava comentando com alguns camaradas aí, né? Que o pessoal não curtiu muito as Aves de Rapina. Essa história do Prometeu, no entanto, foi bastante lida nos dias de hoje, e o Prometeu moderno, ou Frankenstein, representa bastante isso. Né? Por quê? Quando o ser humano, se valendo desse excesso da ciência, traz vida de novo, e isso tudo acontece em alguma medida de novo, isso traz consequências muito negativas para o ser humano. Né? Quais são elas? O monstro sai do controle do Criador. Assim como o fogo também pode sair do controle e trazer assim, tragédias horríveis. Faz parte da natureza do fogo, e essa monstruosidade não compreende seu próprio objetivo, por isso é perseguido. E por isso, né, sem spoilers aqui, apesar do tempo longo, né, mas não vou comentar sobre sobre esses desenrolares aí, né? Porque eu não quero que ninguém tome spoiler e fique chateado depois. No Castelo Negro a gente sempre toma spoiler. Não. Dessa vez vamos manter em silêncio. Só saibam que nós temos uma derradeira tragédia que se desdobra, e quando você brinca com a vida, assim como brinca com fogo, coisas podem sair do controle. E a mensagem que a Mary Shelley vai nos passar com essa história toda, ela é muito mais profunda, muito mais complexa. Né, porque nós temos uma melancolia monstruosa, nós temos consequências muito ruins disso, mas temos também, né, naquela época o galvanismo era uma coisa bastante recente, e não se sabia quais seriam as consequências disso, né? A eletricidade, esses choques, todo esse cientificismo que aparecia, não é? Acaba se tornando uma coisa muito perigosa. Né? Acredita-se, né, por esse sentido, né, que a obra da Mary Shelley foi o primeiro trabalho de ficção científica dessa literatura que nós conhecemos, porque trazemos aí uma série de perigos do excesso da ciência, e isso traz novas reflexões ao ser humano. Né? Esse conhecimento ele pode ser uma coisa muito perigosa. Muitos outros autores eles flertam com essa questão de você trazer alguma coisa de volta à vida, e como isso daí se torna problemático. Né? A gente pode pensar, por exemplo, no Cemitério Maldito do King. Algumas criaturas morrem, né, e posteriormente um ser humano morre, quando volta à vida, né, quando enterra naquele cemitério, não é bem a mesma pessoa que volta, né? É um bicho feio do capeta, ou melhor, um bicho feio do Wendigo. Piadinhas à parte, sabe? Falei das Aves de Rapina ali agora há pouco. Se nós pensarmos aí um pouquinho no universo da DC, fazendo um paralelo com os quadrinhos, o Poço de Lázaro também traz algumas formas de vida aí de volta, não é? E nós temos a origem do Capuz Vermelho, Red Hood, acho que é assim que fica o nome no inglês, no português, não tenho certeza. Mas quando esse Robin, né, um dos Robins do Batman, volta à vida depois de ser atacado nesse poço, que traz as pessoas de volta à vida, não é exatamente alguma coisa positiva que volta, né? A pessoa volta com uma instabilidade espiritual, mental, não é? Perde-se alguma coisa, né? Sempre aquela temática que aparece lá com a Mary Shelley nesse início da ficção científica aqui do Ocidente, né? Volta-se à vida ou constrói-se uma vida nova, mas isso traz consequências. Né? A ciência, ela pode ser uma coisa perigosa, né? É isso que a mensagem da Mary Shelley passa em alguma medida. Tem outros temas que são explorados aí nesse livro. É um material bastante interessante de se ler. E acredito que quem está assistindo esse vídeo hoje deveria dar uma olhada. Né? Essas coisas, em alguma medida, né, engrandecem o nosso conhecimento cultural e melhoram bastante, né, essa nossa crosta, essa camada grossa que nós temos para poder ler e interpretar outros livros. É um clássico. Né? E eu sou dessa opinião que nós temos que ler os clássicos, né, para poder nos aprofundarmos culturalmente. E observemos, né, olha a profundidade dessa mensagem. Ainda lemos alguns escritores, né, como os gregos. A tragédia grega de Ésquilo, entre outros, ainda continua sendo lida hoje em dia. E Mary Shelley também, muito embora algumas centenas de anos tenham se passado aí. Dezenas? Centenas? Foi o século XIX. Estamos aqui agora, tantos anos depois, observando um trabalho que é tão profundo em significado. A literatura gótica, ela influenciou bastante o cinema nos anos 50. Nós tivemos produções... O Drácula ele continua sendo um dos mais populares, né? Os filmes de vampiros são uma coisa muito popular. Mas naquela época, nos anos 50, o Frankenstein, o lobisomem, essas criaturas apareceram, mas eles eram reflexos da literatura gótica daquele tempo.
né, que por sua vez tem uma mão aí de grandes nomes. Antes da Mary Shelley, nós já tínhamos uma tradição muito grande do Baudelaire na França, com esse negativismo existencial, Flaubert, né? Eles não são exatamente góticos, a gente foi parar para pensar. O Alan Poe, sim, ele tem várias pitadas de elementos góticos aqui na produção da literatura dele, A Máscara da Morte Escarlate, nós temos O Coração Denunciador, O Barril de Amontilado, entre muitos trabalhos, né, que estavam em voga naquele tempo. Nenhum país foi perdoado nessa história, né? Muita gente teve assim, influências dessa literatura um tanto quanto gótica, produziu-os, mas nós temos algumas pérolas disso. Né? No século XIX, a Mary Shelley, uma mulher, né, que não era uma coisa tão comum naquele tempo, escreveu uma coisa dessas. E é uma das musas da literatura, indiscutivelmente. Fica aqui essa minha dica para vocês, né, essa interpretação. Por isso o livro leva esse nome, né, de Prometeu Moderno. Então não se esqueçam de fazer essa leitura cautelosa, é um clássico, recomendo muito a leitura, façam. E façam uma leitura profunda, simbólica, que esse livro é muito mais do que parece. Por hoje basta. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Nós temos o nosso grupo de discussão literária aqui do Castelo Negro, o Arsenal. Vou deixar o link também na descrição do vídeo para vocês entrarem lá direto no WhatsApp. Entrem, discutam, se apresentem e nos divertiremos bastante discutindo isso. Deem um like na nossa página no Facebook, vai lá segue a gente no Instagram, começa com a pancadaria seca toda. E nos vemos aí na nossa semana que vem com mais um vídeo de discussão, mais burdoada seca de crítica literária. E catapemas!